Sabe aquele momento em que você percebe que tudo que falaram sobre você não era só mentira, era uma tentativa desesperada de te apagar? E o mais louco é que eles estão em pânico agora. E você vai entender exatamente o porquê. Mas segura, porque o que eu vou te contar vai mudar completamente a forma como você enxerga quem tentou te derrubar. E já comenta aqui embaixo o número 77, só para eu saber que você está junto nessa caminhada. Bora, porque a verdade que você vai ouvir agora vai mexer muito com você. Imagine entrar em um ambiente e perceber que seu nome já havia chegado antes de você. Não como uma lembrança agradável, nem como uma referência de respeito, mas como um veneno cuidadosamente destilado, espalhado palavra por palavra, sussurro por sussurro. Eles não citaram seu nome de forma direta, fizeram algo muito mais cruel. Moldaram sua imagem como se fosse uma praga, uma ameaça que precisava ser neutralizada antes mesmo de você ter a chance de se defender. Seus lábios se contorciam, carregando uma malícia que parecia escorrer pelas paredes, contaminando cada olhar, cada gesto, cada julgamento precipitado. Quem estava prestes a te conhecer já não enxergava você, enxergava a caricatura distorcida que eles criaram. Essa estratégia não nasceu do acaso. Foi fruto de medo, de inseguranças profundas e de uma necessidade desesperada de proteger um império construído sobre mentiras. Afinal, é muito mais fácil rotular alguém como problema do que encarar o desconforto de ver essa pessoa brilhar de forma autêntica, verdadeira e consistente. Eles sabiam que, se você fosse visto por quem realmente é, toda a ilusão desmoronaria. Então, arquitetaram uma narrativa venenosa, colocando palavras em sua boca, intenções em seus gestos e malícia onde só havia integridade. Tudo isso sem que você dissesse sequer uma palavra. Mas o que eles não esperavam era que o veneno que espalharam carregava também uma dose silenciosa de antídoto: o tempo. Porque o tempo é um especialista em abrir os olhos de quem um dia foi enganado. E é aqui que começa a rachadura nessa farsa cuidadosamente construída. Um desconforto começa a se espalhar, não em você, mas neles. Porque mesmo envenenado, seu nome continua ecoando, firme, sólido e, acima de tudo, verdadeiro. Eles precisavam de um antagonista. Alguém que carregasse, sozinho, todos os pecados que, na verdade, nunca foram seus. Você foi colocado nesse papel não porque merecia, mas porque sua existência ameaçava desmoronar o castelo de cartas onde eles viviam. Você se tornou, sem querer, o vilão da história que eles precisavam contar para que seus próprios erros fossem justificados, suas falhas camufladas e sua mediocridade transformada, na visão dos outros, em virtude. Eles foram cirúrgicos. Pegaram sua força e chamaram de arrogância. Pegaram seus limites e transformaram em frieza. Cada silêncio seu foi rotulado como culpa. Cada ausência virou desprezo. Tudo o que você fazia, até aquilo que deveria ser visto como maturidade, resiliência ou sabedoria, foi moldado como algo negativo, ameaçador, quase criminoso. E por um tempo, essa encenação convenceu. Afinal, é muito mais confortável para uma plateia acreditar na versão mais simples, a do mocinho injustiçado e do vilão cruel. Mas nenhuma história sobrevive quando é construída em cima da mentira. A cada dia, pequenos furos surgem no roteiro deles, contradições se acumulam, e as mesmas pessoas que antes olhavam para você com desconfiança, agora começam a perceber algo desconfortável. Talvez, só talvez, o problema nunca tenha sido você. Talvez o problema sempre tenha sido quem não conseguia conviver com sua luz acesa. O teatro parecia perfeito. Os personagens estavam bem ensaiados, as falas cuidadosamente decoradas e as máscaras firmemente coladas nos rostos. Mas, como todo roteiro forjado na mentira,
Sempre chega o momento em que a primeira fissura aparece, e ela nunca surge de onde eles imaginavam. É quase imperceptível no começo. Uma mudança sutil no olhar, um desconforto nas palavras, uma hesitação que não existia antes. Quem observa com atenção começa a perceber: algo não está batendo. O que eles nunca calcularam é que a verdade não precisa de plateia nem de microfone. Ela se move de forma silenciosa, paciente e absolutamente devastadora quando chega. E ela começou a chegar. Pequenos detalhes começaram a não se encaixar. Pessoas começaram a lembrar de coisas que haviam sido ditas antes e que, de repente, não faziam mais sentido. O personagem que antes parecia seguro, convicto, começa a tropeçar nas próprias mentiras. É o tipo de colapso que não vem de fora, nasce de dentro. E enquanto isso acontece, você segue de pé, em silêncio, apenas observando. Porque não há som mais alto do que o desconforto de quem percebe que seu próprio teatro está ruindo. O script está falhando. As cortinas estão começando a se abrir. E o que estava escondido por trás delas não é bonito, não é digno, não é real. Você sente no ar, é quase palpável, o cheiro do pânico. Aquele suor frio que brota, não de quem está sendo acusado injustamente, mas de quem sabe que o castelo de areia que ergueu está prestes a desabar. Eles estão suando, não por calor, mas por medo. A voz que antes soava confiante, agora treme. As justificativas surgem antes mesmo das perguntas. Eles falam demais, tentam preencher cada silêncio, porque o silêncio agora virou inimigo. O desespero é visível. Olhares perdidos, mãos inquietas, palavras atravessadas. Eles estão tentando desesperadamente manter uma narrativa que já não se sustenta nem dentro da própria cabeça. E a plateia, a plateia percebe. O desconforto começa a ser sentido por quem antes acreditava sem questionar. As perguntas surgem. Por que agora eles estão tão preocupados? Por que precisam se explicar tanto? Por que mencionam seu nome sem que ninguém pergunte? E enquanto tudo isso acontece, você segue imóvel, sem precisar levantar a voz, sem precisar se defender. Porque agora quem grita não é a verdade, é o medo deles. Porque sabem que a verdade não precisa de megafone, não precisa de defesa, ela só precisa de tempo. E esse tempo acabou. O que mais incomodou eles nunca foi o que você disse, mas exatamente aquilo que você não disse. Seu silêncio virou uma sentença, uma parede intransponível que eles não conseguiram atravessar. Enquanto eles falavam, distorciam, gritavam e esperneavam para manter viva a mentira, você escolheu o caminho oposto, o da quietude. E foi exatamente isso que os destruiu. Porque quando alguém se defende demais, gera dúvida. Mas quando alguém permanece sereno no meio do caos, gera reflexão. Quem observa começa a pensar: se fosse culpado, já teria surtado, já teria quebrado, já teria revidado. E foi aí que o jogo virou. Seu silêncio se transformou na lâmina mais afiada. Enquanto eles se afogavam no próprio discurso, você apenas esperava, pacientemente, como quem sabe que o relógio trabalha a seu favor. E agora, as mesmas pessoas que um dia ouviram e acreditaram nas versões distorcidas começam a se perguntar: e se tudo o que foi dito nunca foi verdade? E se a única verdade sempre esteve naquele que nunca precisou gritar? O silêncio venceu. E ele não precisa de plateia, de postagens, de indiretas, porque a verdade não precisa de microfone. Ela só precisa ser. Existe um tipo de confissão que não vem por palavras, nem por mensagens, nem por declarações. Ela vem disfarçada, em gestos, em olhares desconexos, em vozes que tremem quando tentam parecer firmes. E foi exatamente isso que começou a acontecer. O desespero virou linguagem. Cada excesso, cada justificativa não solicitada, cada tentativa exagerada de parecer inocente, começou a soar mais como um grito de socorro do que como um argumento válido.
Você percebe. As pessoas percebem. Até quem fingia não querer ver, agora não consegue mais desviar os olhos. O desconforto tomou conta. O teatro que eles ergueram não está mais alinhado, não está mais ensaiado. A pressa em manter a mentira viva criou rachaduras que não dá mais para disfarçar. Eles tropeçam nas próprias palavras, mudam versões, tentam parecer calmos, enquanto os olhos entregam pavor. E o que era antes uma narrativa sólida virou um amontoado de contradições expostas. E o mais brutal disso tudo é que você não precisou fazer absolutamente nada além de existir. Sua serenidade virou espelho. Seu silêncio virou faca. Eles não estão confessando porque querem. Estão confessando sem perceber, porque o próprio desespero vazou pelas frestas que a mentira não conseguiu tapar. E agora todo mundo vê. Eles nunca erraram sobre quem você é. Nunca se confundiram. Pelo contrário, te estudaram, te observaram, mapearam cada traço da sua personalidade. Mas não foi para te entender, foi para te desconstruir. Porque quando alguém percebe que não pode competir com sua autenticidade, sua consistência, sua clareza, escolhe o caminho mais sujo, tentar te destruir na percepção dos outros. Transformaram sua firmeza em arrogância, seus limites em grosseria, sua serenidade em frieza. E seu silêncio, esse virou o principal alvo. Era interpretado como culpa, como sinal de quem não tinha argumentos. Mas não era. Era estratégia. Enquanto eles corriam para espalhar versões, para semear dúvidas, você estava simplesmente existindo, sendo. E essa existência por si só já era insuportável para quem construiu a própria imagem em cima de ilusão. O jogo deles nunca foi sobre verdade. Foi sobre controle. E quem não consegue controlar quem você é, tenta controlar como você é visto. Eles não te odiavam pelo que você fazia. Te odiavam porque você é tudo aquilo que eles nunca conseguiram fingir ser. E agora, a plateia está acordando. As máscaras estão caindo e o palco está desmoronando. O problema nunca foi você. O problema foi o que sua presença provocava neles. Você era, sem querer, o lembrete incômodo de tudo aquilo que eles nunca conseguiram construir. Verdade, solidez, clareza, autenticidade. E para quem vive de ilusão, nada é mais doloroso do que estar diante de alguém que não precisa fingir ser quem é. Eles precisavam de alguém para ocupar o papel do vilão. Alguém para absorver todas as frustrações, os fracassos, os ressentimentos que eles próprios nunca tiveram coragem de enfrentar. E você era perfeito para isso. Não porque fez algo de errado, mas porque era fácil te rotular, te transformar em alvo, criar uma história na qual você era o obstáculo, o problema, o fator que justificava tudo o que eles mesmos não conseguiam alcançar. Só que tem um problema em viver de narrativa falsa. Ela não resiste ao tempo. E agora, as mesmas pessoas que foram ensinadas a te olhar com desconfiança estão começando a questionar, começando a enxergar, começando a entender que talvez o erro nunca foi você e que o verdadeiro problema sempre foi quem precisou destruir você para se sentir melhor com o próprio vazio. Enquanto eles falavam, você escolheu não falar. Enquanto eles corriam desesperados para defender uma mentira, você escolheu não se defender. Enquanto eles estavam obcecados em tentar destruir sua imagem, você escolheu desaparecer da discussão, se afastar do caos, observar de longe. E isso foi o que mais os destruiu, porque o silêncio tem um poder que a maioria subestima. Ele não é ausência de ação, é presença concentrada, é estratégia pura. E no seu caso, foi a jogada mais precisa que poderia existir. Enquanto eles usavam o barulho para esconder as próprias inseguranças, você usou o silêncio como arma. E o efeito foi devastador. Seu silêncio virou questionamento, virou dúvida no olhar de quem assistia, virou desconforto em quem antes te julgava. Eles não estavam preparados para isso.
Porque quem vive de gritar, de se justificar, de espalhar versões, entra em colapso quando percebe que do outro lado não tem ninguém respondendo. Só tem alguém assistindo, observando e esperando o tempo fazer o trabalho sujo de desmontar, peça por peça, cada mentira que tentaram construir. Mentiras têm prazo de validade. Sempre tiveram. E a deles venceu. Tá apodrecendo, tá fedendo, tá escorrendo pelas frestas, deixando manchas que não dá mais para disfarçar. No começo, a mentira parecia perfeita, embalada, bonita, convincente. Foi vendida, foi comprada, foi espalhada. Mas o tempo é cruel com a mentira. Ele não perdoa, ele desgasta, ele esfarela. Os furos começaram pequenos, uma contradição aqui, uma história que não bate ali, um olhar desconfiado acolá. E quando perceberam, já era tarde. O cheiro do podre invadiu o ambiente. Ninguém mais consegue ignorar. As pessoas começaram a lembrar, começaram a somar, começaram a perceber que nada fazia sentido, que as versões não fecham, que os discursos não se sustentam, que quem mais acusou agora é quem mais parece desesperado, e no meio desse colapso, lá está você, inteiro, firme, sem precisar se justificar, sem precisar fazer campanha para provar quem você é. Porque quem é de verdade não precisa gritar para ser notado. E quem vive de mentira, bem, esse já está apodrecendo diante de todos. E não tem perfume no mundo que esconda isso. O motivo pelo qual te atacaram nunca foi segredo. Eles jamais tiveram raiva do que você fez. Eles tiveram pavor do que você é. Porque existe algo absolutamente desconfortável em estar na presença de alguém que carrega o que não pode ser fingido, nem comprado, nem replicado. Integridade, força interna, resiliência, clareza e, acima de tudo, paz. E é exatamente isso que te tornava uma ameaça. Você não precisava abrir a boca para ser notado. Você não precisava se exibir para ser relevante. Sua própria existência já era por si só um espelho cruel que escancarava tudo aquilo que eles passaram anos tentando esconder, inclusive deles mesmos. Quando alguém percebe que não pode te alcançar no que realmente importa, que não pode vestir o que você veste por dentro, que não consegue sustentar o que você sustenta no silêncio, a única saída parece ser tentar te diminuir, tentar te puxar para a lama, te sujar, te manchar, te rotular, porque te atacar se tornou para eles uma espécie de mecanismo de sobrevivência. Não é sobre você, nunca foi. É sobre a dor que sua autenticidade provoca em quem construiu a própria identidade em cima de aparências frágeis e vazias. Eles não te odiaram porque você errou. Eles te odiaram porque, mesmo sem abrir a boca, você expôs, sem querer, o vazio que existe dentro deles. Você foi, o tempo todo, um lembrete vivo de que dá para ser inteiro em um mundo onde quase todo mundo vive quebrado. E isso, membro da Dark Creators, é algo que gente pequena simplesmente não suporta. Quando você entrou naquela sala, naquele ambiente, na vida deles, você se tornou, sem querer, um espelho. E não era qualquer espelho. Era aquele tipo que reflete não só a imagem bonita, arrumada e maquiada que as pessoas querem ver, mas também cada rachadura, cada sujeira, cada falsidade que tentaram esconder até de si mesmos. E acredite, poucas coisas são tão dolorosas quanto ser obrigado a encarar o próprio reflexo, especialmente quando esse reflexo não mente. Eles perceberam imediatamente que sua presença era um problema. Você não precisava falar sobre integridade. Você era integridade. Você não precisava dizer que era forte. Sua caminhada já gritava isso. E cada passo seu, cada vez que você aparecia, que você respirava, era um lembrete cruel e incômodo de tudo aquilo que eles tentaram ser, mas nunca conseguiram. E pior ainda, de tudo que eles fingiam ser, mas que qualquer olhar atento percebia que era teatro. Então, sim, eles precisavam quebrar esse espelho, precisavam fazer de tudo para distorcer o reflexo, precisavam te pintar como problema,
como vilão, como alguém indigno, arrogante, difícil, porque se não conseguissem te quebrar, seriam obrigados a fazer algo muito mais difícil, encarar o próprio vazio. E isso, para eles, era simplesmente insuportável. Mas aqui vai a parte que eles não calcularam. Espelhos feitos de verdade não quebram. Eles podem até tentar estilhaçar, mas tudo o que conseguem é se cortar com os próprios golpes. O mais cruel, e ao mesmo tempo mais poético, de tudo isso, é que você não precisou mover um único dedo para fazer o castelo deles desabar. Não precisou se vingar, não precisou responder, não precisou armar contra ninguém. Você só existiu. Você continuou sendo quem sempre foi. Continuou andando do mesmo jeito, respirando do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito. E isso, por si só, foi o suficiente para todo aquele teatro começar a se desfazer, peça por peça, máscara por máscara, mentira por mentira. Eles não perceberam, ou talvez tenham percebido tarde demais, que quando alguém constrói uma história inteira em cima de ficção, precisa viver eternamente tentando sustentar essa farsa. E esse é um trabalho exaustivo, cruel, que cobra um preço altíssimo. Porque quanto mais você tenta manter uma mentira viva, mais pesado ela fica. Ela exige manutenção constante, exige que você decore suas próprias mentiras, que você finja estar calmo quando está em colapso por dentro, que você force sorrisos enquanto sua alma grita de desespero. E enquanto eles lutavam, desesperados, para manter o circo funcionando, você seguia pleno, observando, de pé, inteiro. E aos poucos, o que começou como pequenas rachaduras virou desmoronamento completo. Eles não caíram porque você empurrou. Caíram porque o peso das próprias mentiras ficou insustentável. E agora, quem um dia te apontou o dedo é quem se debate tentando esconder os próprios destroços. Essa é a parte mais bonita e mais cruel de toda essa história. Você nunca precisou levantar bandeira nenhuma. Nunca precisou fazer textão, vídeo-resposta, podcast de desabafo ou qualquer outra tentativa de se defender. Porque enquanto eles gastavam cada gota de energia tentando te derrubar, te diminuir, te manchar, tudo o que fizeram, no fim, foi construir a própria cova reputacional. Cada mentira que contaram, cada fofoca que espalharam, cada distorção que plantaram, foi, na verdade, mais um tijolo no muro que agora separa eles da própria credibilidade. A obsessão deles em tentar te apagar ficou tão escancarada, tão visível, tão gritante, que até quem antes acreditava começou a se perguntar: ué, se essa pessoa é tão irrelevante, tão insignificante, por que falam tanto dela? Por que não a deixam em paz? Por que tanta obsessão? E de repente o feitiço virou contra o feiticeiro. O colapso deles nunca foi sua vitória, porque você não precisava disso. Sua vitória sempre foi e sempre será o fato de que você nunca precisou ser nada além de você mesmo. Nunca precisou gritar para ser ouvido. Nunca precisou se explicar para ser entendido. E enquanto eles gritavam tentando te afundar, você simplesmente flutuou, porque verdade não pesa. Quem pesa é a mentira, e no fim é exatamente isso que afunda quem vive dela.